Manhã Bandeirantes. E hoje já está aqui nos nossos estúdios a pré-candidata do PSB. Esse negócio de pré-candidato está acabando, né? Logo, logo vai virar, a gente já vai poder chamar de candidato. Pré-candidato do PSB, Tabata Amaral. Bom dia, candidata. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Um prazer estar aqui novamente. Olha, eu vou repetir o que a gente tem falado sempre na abertura dessas sabatinas, que a ideia é a gente fazer uma conversa bem propositiva. Falar bastante da cidade, que é, no fundo, o que as pessoas querem ouvir. Fugir um pouquinho desse mimimi da política. É óbvio que, inevitavelmente, quando a gente fala de gestão, em algum momento a gente pode falar de política também. Mas a gente vai focar essa conversa aqui em política. E eu queria começar abrindo numa área que é muito cara para a senhora, que é a educação. E queria saber o que a senhora pensa hoje dos salários dos professores municipais, por favor. Primeiro, bom dia a todos que nos acompanham. Antes de falar do salário, só dizer que a gente não faz valorização da profissão do professor, da profissão docente, apenas com salário. E por que é que eu trago isso, Sabino? A gente tem muito a melhorar, especialmente quando a gente fala na estruturação da carreira, mas a gente tem hoje, quando a gente olha para rankings mundiais, não só do Brasil, nossos professores lideram esse ranking como aqueles professores que mais sofrem violência, Vitor. É a bolinha de papel, é a agressão verbal, é a ameaça que vem dos pais. Então não dá para a gente falar de valorização se a gente está liderando o ranking de violência contra professores. Não dá também para falar de valorização se nossos professores estão com a saúde mental em frangalhos. A gente tem um problema aqui na rede municipal de São Paulo que é a ausência de professores. E quando a gente vai se debruçar, a razão número 1 são razões relacionadas à questão da saúde mental. Depressão, ansiedade, exaustão, burnout e por aí vai. E aí tem um terceiro elemento, que é os professores estarem hoje muito distantes da construção das políticas públicas. Ou seja, se fecham no gabinete, desenham o que tem que acontecer na sala de aula, mas os professores não são ouvidos. Então é claro que eu sempre vou sentar com a categoria dos professores para discutir como é que a gente pode melhorar a questão da progressão da carreira, tornar essa carreira mais atrativa, até para que a gente, essa é uma proposta que eu tenho, possa atrair os melhores professores para as escolas mais vulneráveis. E a gente faz isso com incentivo salarial. Mas, de novo, falar só disso, sem falar de saúde mental, de combate efetivo à violência em sala de aula e sem falar de uma escuta maior dos professores, é só blá blá blá, porque me parece que o buraco é mais embaixo. Mas hoje o salário dos professores da capital paulista está defasado? Tava só tomando uma aguinha que eu cheguei aqui na correria. Vitor, se a gente olha a nível Brasil, a gente tem o segundo maior investimento na educação das capitais do Brasil. E o nosso salário médio dos professores não está no ranking mais baixo. É claro que a gente sempre vai precisar e vai ter espaço para debater aumento salarial. Mas me parece que o nosso maior problema não é o valor médio, mas é o quanto que essa carreira não é atrativa. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Quando a gente olha hoje para as DREs, que são as diretorias regionais de ensino, que são muito importantes, é indicação política. Não tem um processo seletivo para você valorizar o melhor profissional, aquele que mais se destacou. Esse é um compromisso que eu faço, porque é um cargo de destaque, é um cargo com uma remuneração maior. Então, para compor as DREs, a gente vai fazer um processo seletivo e acabar com indicação política. Outra coisa, a gente hoje não tem um incentivo real que faça a diferença para o professor que teve um bom resultado, que se destaca, que é referência, poder atuar na escola mais vulnerável. Então, esse é outro incentivo. Estou trazendo isso porque me parece que a questão da média salarial, ela não é mais o maior problema aqui em São Paulo. A gente tem que mexer nessas indicações políticas que vão afastando o professor, que não reconhecem o melhor professor. A gente tem que mexer nessas questões de por que é que a gente não está remunerando muito mais quem está atuando na escola mais vulnerável. E eu vou além. São Paulo não tem hoje uma remuneração diferenciada por resultado para toda a equipe escolar. O que é isso? Está mais do que provado que o professor sozinho, Sabino, ele não dá conta de cuidar de tudo, é muita coisa. Então, tem uma proposta que já deu certo, já foi testada, que é, quando a escola melhora o seu resultado, da merendeira à diretora escolar, todo mundo recebe uma remuneração diferenciada. É um bônus.
Porque é o time. É um bônus que você vai dar, mas não colocando toda a pressão no professor, porque ele não cuida de 100%, ele não é responsável pelo todo. Então essa é uma outra proposta que eu trago. A escola que for bem, que de fato trouxer a comunidade, melhorar em português, melhorar em matemática, cair a falta dos alunos, da merendeira, a diretora, todo mundo vai ser reconhecido com esse bônus. Bom, nesse momento lá no governo federal, estão chamando, tem uns memes chamando o ministro da Fazenda de taxade, né? A Marta, quando foi prefeita, era a Martaxa pela criação de várias taxas. A senhora acha que são necessárias criações de outras taxas, outras formas de se cobrar alguma coisa do paulistano? Por exemplo, pergunto para a senhora, IPTU aumenta, diminui ou fica do jeito que está? Na média fica do jeito que tá. São Paulo é hoje uma capital... Na média. Na média, porque tem distorção e eu vou entrar nesse aspecto. Mas São Paulo tem hoje muito dinheiro. A gente está falando da cidade mais rica da América do Sul. O que a gente tem é uma má gestão. O que a gente tem é uma ineficiência. E falando da gestão atual, o Ricardo Nunes, ele herdou a Prefeitura de São Paulo com dinheiro em caixa. Com muito dinheiro. E essa é uma questão que eu vou trazer muito para esse debate eleitoral. Por que é que São Paulo terminou no vermelho no ano passado? 8 bilhões de reais no vermelho. Por que é que São Paulo vai terminar esse ano no vermelho novamente? Uma cidade que estava numa situação fiscal tão positiva. Me parece que é porque a gente ficou 3 anos sem prefeito e aí, quando ele viu que a eleição estava chegando, saiu torrando esse dinheiro. Mas sem um planejamento, sem uma obra estruturante, várias obrinhas que a gente não vê necessidade, que literalmente vão torrando o nosso dinheiro com asfalto de baixa qualidade e não fica nenhum legado para a cidade. Nunca teve tanta obra de drenagem, mas você vai a fundo, essas obras não são boas. Vou trazer um exemplo bem concreto. Favela do Vietnã. A prefeitura foi fazer uma obra de drenagem ali, o negócio foi tão mal feito que a enchente seguinte foi maior do que as anteriores, ou seja, só ampliou o problema. Tá faltando em São Paulo planejamento, a gente tem que acabar com essa farra dessas obras sem licitação, sem transparência, que tem muita denúncia de corrupção. E quando for fazer algo, fazer com planejamento, fazer algo estruturante. A gente tem ali a ponte Pirituba-Lapa. Não saiu do papel até hoje, tantas gestões que prometeram. A duplicação da Boi-Mirim, que é tão importante para quem é da Zona Sul. Essa é uma grande obra que agora está sob responsabilidade da prefeitura. É com coisa estruturante, é com base em planejamento que a gente tem que gastar esse dinheiro. Então não vejo a menor necessidade da gente trazer uma nova taxa, da gente cobrar mais imposto dos paulistanos, mas eu vejo sim muita necessidade da gente usar a tecnologia, trazer planejamento e garantir que esse dinheiro está sendo bem gasto. E em alguns casos cobra mais. Quando eu falo que na média tem que ficar igual, é porque eu acho que o paulistano já paga muito imposto, já paga muita taxa. O que a gente tem que entender é se tem alguma distorção. Então, por exemplo, quando a gente fala do IPTU, que foi a sua pergunta original, eu não vejo por que aumentar o IPTU. Mas é claro que a gente tem que fazer revisões constantes, porque a cidade muda, porque a renda das pessoas mudam. Então, a tecnologia está aí para isso, para que a gente possa ir sempre olhando e vendo. Tem alguém que está pagando mais do que deveria? Tem alguém que está pagando menos do que deveria, mas a gente tem que ter um compromisso de, na média, não aumentar a cobrança. Até porque, de novo, a gente tem muito dinheiro, só que esse dinheiro não está sendo revertido em serviço de qualidade. São Paulo está falhando no básico. As pessoas muitas vezes confundem ou tentam confundir o eleitor do que é responsabilidade da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. O que é responsabilidade da prefeitura? É o básico, é a creche, é a alfabetização, é a escola em tempo integral, é fazer isso bem feito. O que é o básico na segurança? É zeladoria. É cuidar da ordem urbana. A gente está vendo aumentar a denúncia, a reclamação de lixo que não é recolhido, de iluminação que está queimada e ninguém troca, de varrição que não acontece. Se a gente cuidasse da zeladoria, a PM não estaria todo dia respondendo chamado de desordem, de ruído e poderia fazer seu trabalho de combate ao crime. Se a gente cuidasse, tivesse programa de esporte, levasse saneamento básico para quem não tem hoje, tivesse médico da família, um trabalho preventivo, a gente não gastaria tanto dinheiro com alta complexidade. A senhora tocou em saúde, em segurança. E segurança, eu queria entender o seguinte.
Uma recente decisão acabou proibindo a Guarda Civil de ter uma atitude ostensiva no policiamento, principalmente no centro da cidade. Que isso vinha acontecendo, acompanhamento à Polícia Militar. A senhora concorda com isso? A senhora entende que a Guarda Civil serve só para dar apoio aos agentes da Prefeitura e para zelar pelo patrimônio público? Ou não? Ou a Guarda tem que ser mais incisiva no combate ao crime em São Paulo? Depende da região, depende do que a gente está falando. Vou trazer um exemplo bem concreto, Sabino. A Guarda faz um trabalho muito importante nas proximidades da represa Billings. Não dá para esse trabalho que é feito ali na região de Manancial, na represa Billings, ser um trabalho que é feito sem armamento. Seria, assim, a gente expor nossos guardas a um risco tremendo. Então, ali eu entendo que sim, faz sentido a guarda que atua na redondeza da represa ter um armamento diferenciado, ter um trabalho diferenciado. Mas o que está faltando, de forma geral, é uma integração e uma gestão da atuação das polícias aqui na cidade. Vou te dar um exemplo. Eu falava mais cedo que se a prefeitura cuidar da zeladoria, a gente vai estar liberando o tempo da PM. Por quê? O maior número de chamados que a Polícia Militar responde na capital é por ruído. De quem que é a responsabilidade do ruído? De quem que é a responsabilidade de enfrentar um descarte ilegal de lixo? De quem que é a responsabilidade de garantir que a cidade está iluminada e não escura como hoje? É da prefeitura. Então a primeira coisa que a gente tem que ter o compromisso é a gente vai cuidar da zeladoria, porque cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Segunda coisa, a gente acredita inclusive que eu já trouxe isso aqui. São Paulo não tem hoje um comitê, uma reunião em que o delegado-geral da Polícia Civil, o comandante da PM da capital e a Guarda Civil Metropolitana possam se reunir para entender o que acontece em São Paulo, para distribuir essas atribuições. Mas isso dizem que é o que está fazendo o governador Felício Ramute, está juntando todas essas pontas. Até hoje, não existe um comitê que reúna o comando das 3 forças policiais. Não existe. Não existe um acompanhamento de metas em que o prefeito, a prefeita trabalhe junto com o governador. Esse é meu primeiro compromisso. O segundo, como eu falei, fazer bem feito na zeladoria. O terceiro é a gente garantir que toda a subprefeitura tem uma sala de comando e gestão na questão da segurança. Porque se a gente for para Paraisópolis, vai ser roubo de carro. Se a gente for para Moema, vai ser roubo de celular. A gente precisa fazer esse trabalho territorializado. E o último compromisso, talvez seja menos óbvio, é a gente investir fortemente em escolas em tempo integral. São Paulo, uma cidade tão rica, só 8% das crianças estão em tempo integral, investir em esporte, cultura e lazer, porque criar alternativas de manhã, tarde e noite para as nossas juventudes é uma forma também da gente investir na segurança pública. A senhora usou como exemplo a margem da represa, e aí queria perguntar sobre a atuação mais especificamente na região central de São Paulo, da onde o Sabino trouxe essa decisão judicial. Ali a GCM também precisa ser mais ostensiva, andar armada, ou a senhora acredita que não? A primeira coisa é a gente parar de tratar a Cracolândia como se fosse um lugar, como se fosse um CEP. Não adianta botar grade, não adianta mudar de CEP, até... Permita interrompê-la, porque Claro. tem a ver com a pergunta do Lupato. E só para acrescentar, o que a senhora acha que foi feito de maneira correta até agora na Cracolândia? A provocação que eu sempre faço, isso vai ajudar a explicar, é que o desafio é entender que a Cracolândia não é um lugar específico, até porque tem mini Cracolândias pela cidade inteira hoje, e entender que a Cracolândia é um sistema. O que isso quer dizer? Que tem bandido e tem doente. Então, quando a gente fala do aspecto de segurança pública, houve um trabalho recente da Polícia Civil que foi muito importante, que foi identificar os hotéis que estavam alimentando esse sistema lavando dinheiro. A gente tem que se perguntar como é que o crack entra. Como é que 200 milhões de reais são lavados todos os anos? Tem hotel envolvido? Tem ferro velho envolvido? Tem agente público envolvido? Então a Polícia Civil faz pouco tempo fez um trabalho que eu acho que nem foi tão bem reconhecido de identificar os hotéis que estão ligados a esse sistema criminoso e dizer para a prefeitura, para o governo do estado, para o Ministério, para a Justiça, esse CNPJ aqui tem que ser investigado. Isso foi um trabalho bem feito. Do outro lado, tão importante quanto você sufocar esse crime e trabalhar com o governo do estado, é você dar um atendimento para quem está doente. E aí a gente teve políticas importantes, mas que foram descontinuadas. A gente tem ali 1.000 pessoas doentes que estão servindo de escudo humano e que não encontram vagas em São Paulo hoje.
A cidade todinha, público, privado, toda a rede municipal, tem 1.542 leitos de psiquiatria. Para dar conta de depressão grave, de esquizofrenia, de um surto, de dependência química, a gente tem que ter um compromisso de expandir a vaga de atenção a quem sofre de um transtorno mental. Esse é um segundo compromisso. E acabar com essa porta giratória. Já houve um trabalho bem feito de assistência que também foi descontinuado, que é o quê? A pessoa ela é internada, só que ela sai da clínica, ela não tem um emprego. A família não foi contatada, ela não tem uma formação, o único vínculo que ela tem é a rua e ela vai voltar para a rua. Inclusive, eu fiz questão de chamar pessoas que atuaram em gestões passadas, com Haddad, com Bruno Covas, para me ajudar a enfrentar esse problema. Floriano Pêsaro, Luciana Temer, Coronel Zé Roberto, Leandro Piquet, General Campos, a gente montou um baita time. Porque, de novo, é muito complexo. Só que a gente não tem opção. A gente vai baixar a cabeça e virar para as costas e sair andando. Enquanto a gente não acabar com a Cracolândia, São Paulo, os cidadãos não vão acreditar que a gente tem condições de enfrentar outras coisas. Eu queria só voltar na pergunta original, então, a senhora opinar sobre a GCM na região central de São Paulo. E aí, logo no comecinho, a senhora já falou sobre grades, algo que está acontecendo neste momento ali em uma das ruas, hoje o maior fluxo da Cracolândia. E a senhora disse que não concorda, é isso? É mais do que não concordar, não é efetivo. Toda vez de novo que tentam tratar a Cracolândia como um lugar e não entendem que é um sistema, falham. E existe uma desautorização, um desrespeito, inclusive, à atuação da GCM e da PM, justamente porque essa conversa não acontece. A gente vê todo dia no noticiário, a GCM joga a Cracolândia para um lado. Aí no dia seguinte o governo do estado fala, não concordo. Aí vem a PM e joga para o outro. Como é que fica o guarda, que foi lá, se expôs, ficou de pé, em cima do sol, enfrentando violência? E aí vem o policial militar no dia seguinte, atua, e aí a guarda, a prefeitura fala, não estava combinado, não é para jogar para esse lugar. E se é um lugar específico, por que é que tem dezenas e dezenas de mini Cracolândias na cidade inteira? Minha família vem de Pedreira, cidade de Ademar. Você pega ali a Avenida Irvante, tem uma mini Cracolândia. O mercado que a gente faz compra, tiveram que fechar a entrada e as pessoas estão entrando pela lateral, pelo estacionamento, o Ricói. Isso é periferia, zona sul de São Paulo, não é só a Cracolândia. Então, menos do que dizer, a GCM está certa, a PM está certa. Não, é ter um comitê em que a prefeitura e o governo do estado se entendam antes. Porque senão você está expondo, você está desautorizando quem atua no território. E, de novo, a Polícia Civil ela fez um baita trabalho de identificar quais são os hotéis que estão ligados. Por que é que a gente não avança para identificar quais são os ferros velhos? Para identificar quais são os agentes públicos? Dá muito trabalho. A gente vai ter que trabalhar com o governo do estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a GCM, com a Justiça, inclusive, com o Ministério Público, porque também não adianta de nada a gente fazer o nosso trabalho de segurança e ser desautorizado no dia seguinte. Dá trabalho, vai levar tempo. O Ministério Público tem tido uma visão de que lá há exageros e que deveria se voltar, eu ouvi isso de um promotor, deveria se voltar à política do ex-prefeito Fernando Haddad. Eu, inclusive, estive recentemente com alguns representantes de órgãos do Judiciário, inclusive do Ministério Público. Um compromisso e um pedido que eu fiz para eles. A gente vai tê-los na mesa da conversa desde o dia zero. Vamos sentar junto, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, perdão por me repetir. Mas é porque eles também dizem que não são envolvidos. Só que a partir do momento que está todo mundo na mesa, trabalhando junto desde o dia zero, vai todo mundo bancar a decisão para a imprensa, para o público no dia seguinte. Porque é um grande acordo. Inclusive, vamos trazer a imprensa para essa conversa. Vamos trazer a sociedade civil, as igrejas para essa conversa. Porque na hora que a gente for lá para sufocar a bandidagem que acontece, vai ter chiadeira. E na hora que a gente for lá para dar um apoio para o doente que tá, também vai ter chiadeira. Então é por isso que eu digo que não é da noite pro dia. Mas a gente vai precisar construir uma coalizão com todo mundo representado, porque da igreja, à associação, ao Ministério Público, à polícia, todo mundo vai ter que ter um comprometimento de enfrentar isso. A senhora anda de bicicleta muito ou não? Eu não sou muito habilidosa de bicicleta, não. Mas a senhora com certeza tem acompanhado aí que muitas ciclovias foram construídas na cidade de São Paulo, estão vazias, estão subaproveitadas. A senhora faria uma revisão desse plano de ciclovias pela cidade?
A gente tem que mudar um pouco a lógica de como a gente faz ciclovia na cidade. Por quê? As pessoas têm que entender que a ciclofaixa, que a bicicleta é mais um modo de transporte, que tem que ser pensado em integração com ônibus, com trem, com metrô e por aí vai. Por que eu trago isso, Sabino? Porque se a gente pega onde estão construindo ciclofaixa hoje, muitas vezes é de lugar nenhum a lugar nenhum outro. Ah, é porque tal bairro quis. Ou deixa de se construir aqui porque houve uma pressão contrária. Se a gente pensa ciclofaixa integrado aos outros modos de transporte, aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Por que é que a gente não tem bicicletários nos terminais de metrô e trem? Você entende a lógica? Quem mais depende da bicicleta, quem mais poderia se beneficiar é o trabalhador que está na periferia. Estações há, né? Esse bicicleta. Mas não há em todas. Não há em todas. E muito menos... Vou te dar um exemplo. Tô lá saindo da minha vila missionária. Eu não consigo chegar no terminal Jabaquara indo de ciclofaixa. Que, de novo, seria um caminho óbvio, né? Para o trabalhador poder pegar a sua bike, chegar ao terminal Jabaquara, do metrô, linha azul, deixar a bicicleta e seguir de trem. Então, se a gente inverte a lógica, que a gente está pensando, é mais um modo de transporte. Importantíssimo, inclusive, para quem está na periferia, a gente muda a priorização. E aí, de novo, não adianta construir se o trabalhador não tem onde deixar sua bicicleta de forma segura. Dá para a prefeitura fazer sem conversar com o governo do estado? Não dá. Mas é uma conversa simples da gente fazer. E aí eu vou além. Vamos pensar o metrô, o trem, o ônibus, vamos pensar a bicicleta, mas vai ter alguns trechos que a gente não consegue economicamente colocar um ônibus, mas que estão descobertos. E se a gente pensar em veículos de 3 rodas? E se a gente pensar em parceria com o aplicativo? Pode parecer que eu estou sonhando alto demais, mas a Ásia já entendeu isso. A gente tem hoje o Waze, Google Maps, dá para eu te dizer agora com dados que horas, quantas pessoas vão, de que lugar para que outro lugar. Tem que redesenhar essas linhas e começar a integrar esses modos. Mas a senhora então defende novos quilômetros de ciclovia, ciclofaixa na cidade de São Paulo ou apenas realmente uma revisão do que já existe hoje? Com toda certeza vamos precisar de mais ciclofaixa, mas vai ter uma lógica por trás. De novo, não é porque eu sou amiga do vereador e eu queria, ou não, uma aqui passando em frente ao meu prédio. Não vai ser daquele jeito que o ex-prefeito Bruno Covas dizia, que construíram e planejaram as ciclofaixas, ciclovias, como quem joga orégano na pizza, sem lógica nenhuma. É um pouco pior do que isso. Geralmente é Tem por alguma pressão imagem de pra liderança comunitária. Gente, tem que pensar bicicleta igual pensar ônibus, igual pensar metrô. É mais um modo de A transporte. senhora acha que foi pensado então como Importantíssimo. lazer, assim, como algo não prático? Não tem problema pensar como lazer. Apesar de não ser muito habilidosa, adoro andar de bicicleta na Avenida Paulista. Top. Agora, de novo, por que é que o trabalhador não pode ir até o terminal Jabaquara andando de bicicleta? E se a gente tiver que escolher, a gente precisa priorizar o trabalhador. A gente precisa priorizar quem depende daquilo. A gente vai precisar redesenhar as linhas, a gente vai precisar expandir faixa exclusiva de ônibus. O Nunes prometeu que faria 40, não entregou nem 7. Se a gente não prioriza o transporte público, ele não é mais rápido do que o carro e o pessoal vai, quem puder fazer a escolha, vai escolher de carro. E a gente vai precisar expandir, sim, a rede de ciclofaixa, mas, de novo, o foco vai ser mobilidade. A gente vai fazer o lazer também? Vai, mas o foco vai ser mobilidade. Por falar em mobilidade, a senhora acredita que está faltando corredor de ônibus na cidade de São Paulo? Se for eleita, vai ampliar? Com toda certeza. E não é partindo do zero, não. Tem muita coisa em São Paulo que deixou de acontecer por incompetência. Existe um plano de metas que previa pelo menos 40 quilômetros a mais até o fim da gestão Ricardo Nunes. Não fez nem 7. Não é que eu vou partir aqui e vai sair da minha ideia onde é que tem que estar. Tem técnico, tem trabalho que vem de gestões. Então, o primeiro compromisso é entregar esses 40 quilômetros que ele não teve capacidade de entregar. Queria... Pois não, Lopato. Eu queria mudar um pouco de assunto e falar sobre talvez uma das áreas, se a gente analisa números, que mais precisa melhorar na cidade de São Paulo. É difícil pelo tamanho da cidade, mas quando a gente olha o índice de gestão municipal Áquila, a atenção primária, que é a parte da saúde que fica com a prefeitura, fica muito aquém do que esperado. Total. 56,98% da população apenas tem acesso à atenção primária. Enquanto se a gente analisa a média do estado de São Paulo, esse número passa dos 87% e de 93% no Brasil como um todo. A atenção primária precisa melhorar como?
Primeira coisa, fortalecer a estratégia saúde da família. A gente tem hoje a pior cobertura de médico da família de toda a região sudeste. A cidade mais rica do país investe muito em alta complexidade, os melhores hospitais da América Latina. Isso é muito bom. Mas a gente falha naquilo que dá maior retorno, que é a atenção primária, que é você chegar antes que a doença se instale. O que é isso? É desde você garantir uma cobertura de médico da família de 75%, de onde eu tirei esse número? 30% da população tem convênio. Mas esse número tende a cair nos próximos anos. Então, a gente precisa garantir que pelo menos 75% da população está coberta por uma equipe de saúde da família, que é o médico, que é o enfermeiro, que é o agente comunitário e por aí vai, de saúde. Então, esse é um primeiro passo. Segundo passo, entender o papel de equipes multidisciplinares nas UBSs. E entender que não é luxo, é fisioterapia, psicólogo. A gente tem hoje 1.200 psicólogos na nossa rede municipal. Gente, não faz nem cosquinha. Numa cidade de 12 milhões de habitantes é muito pouco. É você trazer nutricionista. Ia chegar aí. Qual que é a lógica aqui? Vamos acompanhar antes que a doença se instale? Vamos investir em esporte? Para cada R$1 que você coloca no esporte, economiza 3 na saúde. Vamos levar saneamento básico para 600 mil pessoas que não tem hoje? Para cada R$1 que você coloca saneamento, volta 6 para a saúde. E aí ia concluir com o que o Sabino trouxe. Eu estudei em escola pública. Na minha época, ia dentista, ia oftalmo. Você podia sair da escola com a tua receita. Eu lembro que passavam um flúor, te ensinavam a escovar o dente. Isso é prevenção, funciona. Então, nós precisamos de carreatas, de estruturas móveis que possam levar dentista, oftalmo e, pasmem, exame ginecológico. Por quê? Porque a maior fila que a gente tem na cidade é de exame ginecológico simples que não é feito. E aí, quando a gente descobre, já tem um câncer de ovário, Deus me livre e guarde, já tem um câncer de mama, que é muito mais difícil e muito mais caro de tratar. Eu brinco que o desafio aqui é porque o que eu estou propondo não é glamuroso. Você falar de oftalmologista, dentista, exame ginecológico, você falar de uma equipe multidisciplinar no seu posto, você falar de abrir as quadras das escolas, levar profissional da educação física para a galera se mexer, de você investir de fato em melhorar a alimentação da população. Mas por quê? Porque as pessoas se internam e morrem hoje por diabetes e doença do coração e hipertensão. E tudo isso você poderia prevenir e descobrir muito mais cedo se a gente investisse em assistência primária. A gente está caminhando para o trecho final da entrevista da pré-candidata pelo PSB, Tabata Amaral, hoje na Sabatina, na série de entrevistas aqui que o Manhã Bandeirantes está fazendo. E eu queria aí sim, no encerramento apenas, fazer... Porque assim, seria muito fácil a gente tratar de temas pessoais, de tratar de brigas entre candidatos, tratar desse rame-rame da política e tornar a entrevista mais polêmica. Mas a gente prefere prestar serviço ao ouvinte e fazer uma entrevista para que ele conheça efetivamente o que pensa o candidato. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre política, que é o seguinte: a senhora certa vez disse que Lula tem o diploma da realidade. Né? Essa foi uma expressão usada pela senhora. A senhora se considera próxima desse governo? A senhora, porque assim, do outro lado tem 3 candidatos apoiados por Bolsonaro, supostamente apoiados por Bolsonaro. A senhora acha que está mais do lado de Lula nessa polarização ou não? Eu só queria reconhecer que, de fato, a Band vem fazendo um trabalho mais propositivo, sempre trazendo indicadores. É claro que a política, que o rame-rame, que a polêmica rende mais, eu sei disso também, mas para mim é uma baita oportunidade de apresentar nossas propostas. Em relação a Lula, Bolsonaro, Tarcísio, etc. e tal, eu sou hoje a única pré-candidata entre homens e mulheres que consegue trabalhar e de fato trabalha com o governador Tarcísio e o presidente Lula. A única. A única que faz reunião com os dois, a única que consegue avançar projeto com os dois, e talvez isso não seja um grande argumento para a rede social, mas vai fazer uma baita diferença para, se for da vontade de Deus e do povo, eu poder cuidar dessa cidade. A gente focar em São Paulo, ter alguém que quer estar aqui por 8 anos, ter alguém que vai deixar diferenças de disputas de lado para poder focar no que interessa, trazer recurso do governo federal, mas também articular com o governo do estado na questão da segurança, na questão do transporte e por aí vai. No dia Diga, 8 Victor. de agosto, nós teremos o primeiro debate, sempre aqui na Band. A senhora está confirmada? 100%.
estará por aqui, então, para Se debater for da essa. vontade de Deus, sim, tá na minha agenda já. E a Ótimo. senhora ainda conta, tem um pouquinho de esperança, rapidinho, porque a gente está acabando, de ter o PSDB para o primeiro turno? O convite está feito. Inicialmente, o PSDB havia aceitado o meu convite, então cabe a eles tomarem uma decisão, se vão votar atrás com a palavra que deram, se vão manter a palavra, mas do meu lado, o convite para que o PSDB seja o vice segue aberto. Sem vice, por enquanto. Por enquanto, aguardando e tendo muita paciência, que é uma coisa que a vida exige Quando é a muito sua da convenção? gente. Quando é essa convenção? 27. 27, semana que vem. Eu não tinha pensado dessa forma, mas como você falou, depois da convenção, deixo de ser pré-candidata, o tempo está passando muito rápido. Então, Obrigado. Pré-candidata Tabata Amaral, muito obrigado pela sua participação. Presença confirmada no debate da Band no dia 8 de agosto. Boa sorte para a senhora. Muito obrigada. Quem quiser acompanhar, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigado. E obrigada a todos que nos acompanharam.